Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos ensinar como utilizar o método indutivo de leitura da Bíblia, para que se possa extrair o máximo das leituras das Escrituras. E a proposta é uma série de 3 conversas, sendo esta a primeira. Vamos direto ao ponto então. Quando a gente ouve método indutivo de estudo bíblico, a primeira reação pode ser... um arrepio? Soa um pouco intimidador, né? Exato. Soa como algo saído de um seminário, super técnico, talvez até um pouco distante para quem só quer ler a Bíblia no dia a dia. Como a gente traduz isso para a prática, para a vida real? Ótima pergunta. E a resposta, olha, é surpreendentemente simples. É preciso pensar no método indutivo menos como uma técnica e mais como uma postura. Uma atitude, sabe? Uma atitude de quê? De humildade radical diante do texto. É a gente decidir agir como um detetive que chega numa cena de crime. Ok, gostei da analogia. O que ele faz? Ele não chega com uma teoria pronta de quem é o culpado, né? Seria um péssimo detetive se fizesse isso. Com certeza. Ele isola a área, coloca as luvas e começa a coletar as evidências, as pistas que estão ali. O cartucho da bala, a pegada, a janela quebrada. Só depois, com base nessas evidências concretas, é que ele começa a construir um caso. Entendi. Ele deixa a cena do crime falar com ele, em vez de ele impor uma narrativa à cena. Perfeito. E essa é uma virada de chave porque a nossa tendência é fazer o contrário, não é? A gente já chega com as nossas doutrinas, nossas opiniões, nossas caixinhas teológicas. E tenta encaixar o texto ali dentro. Exatamente. E aí a gente cai na armadilha que na teologia chamamos de exégeses, né? É um nome chique para algo bem simples. Colocar no texto um significado que não está lá. É forçar a barra, basicamente. É forçar a barra. O método indutivo propõe o caminho oposto, que é a exegese, a arte de extrair do texto o significado que o autor original, inspirado por Deus, quis colocar ali. Gostei dessa imagem. É a diferença entre perguntar com sinceridade, Bíblia, o que você está dizendo? E chegar já ordenando, Bíblia, eu preciso que você diga isso aqui para confirmar o que eu já acredito. O fluxo é totalmente invertido. Em vez de partir de uma ideia geral e sair catando versículos isolados que a comprovem. Exato. O método indutivo opera do particular para o geral. Ele confira que os pequenos detalhes do texto, sabe? As palavras escolhidas, a estrutura da frase, as repetições, o contexto, tudo isso são as pistas que juntas vão nos levar à grande conclusão. E para organizar essa investigação tem um caminho certo? Tem sim. O método se apoia numa tríade. São 3 passos fundamentais. Uma tríade. Parece algo sólido, um tripé. Quais são esses passos? São 3 perguntas que guiam toda a jornada. A primeira é a observação, que responde à pergunta: o que o texto diz? É a fase de coletar as pistas, sem julgamento. A fase do detetive. Isso. A segunda é a interpretação, que pergunta o que o texto significa. Agora, com as pistas na mão, a gente começa a conectar os pontos. Certo. E a terceira é a aplicação, que nos confronta com a pergunta: o que o texto exige de mim? Como isso muda a minha vida? Observação, interpretação e aplicação. E imagino que a ordem não seja negociável. Não dá para pular direto para a aplicação. De jeito nenhum. E hoje, nesta nossa primeira conversa, vamos nos dedicar inteiramente ao primeiro passo. Só na observação. Só nela. E digo isso porque ela é, de longe, a mais negligenciada e, ao mesmo tempo, a mais crucial de todas. É o alicerce de todo o edifício. Se a gente errar aqui, todo o resto desmorona. Observação. À primeira vista parece a parte mais fácil. É só ler, mas pela sua ênfase, imagino que o buraco seja bem mais embaixo. Muito mais. Observar não é só passar os olhos pelo texto. É o exercício ativo de ver o que está escrito antes de começar a concluir o que significa. Como assim? É a fase em que a gente, conscientemente, desliga o nosso modo comentarista interno, sabe? Aquele que já quer explicar tudo. Ah, sim. A gente lê e a cabeça já vai longe. Exato.
E a gente liga o nosso modo câmera de segurança. Pensa numa câmera. Ela não julga, não interpreta intenções, ela apenas registra os fatos brutos. O carro azul parou às 2 da tarde, a pessoa de casaco vermelho entrou na loja. É isso que a gente faz na observação. Adorei a analogia da câmera, mas aí vem o desafio prático. A nossa mente não é uma câmera. Como a gente treina o olhar para ser mais câmera e menos comentarista ansioso? Que tipo de coisa a gente procura? Ótimo ponto. A gente precisa de ferramentas de investigação para focar o nosso olhar. A primeira é a análise literária. Que tipo de texto é esse? Certo, o gênero, né? Exato. É uma carta pessoal, como Filipenses, é poesia, como um salmo, é narrativa histórica. Reconhecer o gênero é como escolher a chave certa para a fechadura. Você não lê um poema da mesma forma que lê uma lei. Claro, muda tudo. A gente não procura metáforas no manual de instruções. Perfeito. Depois a gente foca a atenção nas repetições e palavra-chave. Se um autor repete uma palavra ou uma ideia várias vezes num trecho curto, ele não está sendo prolixo. Ele está querendo dizer alguma coisa com aquilo. Ele está, metaforicamente, piscando uma luz de neon sobre aquela palavra, gritando: "Ei, preste atenção nisso. Isso aqui é o coração da minha mensagem." Faz todo sentido. É a ênfase do autor. O que mais a nossa câmera precisa capturar? As perguntas básicas de um repórter. Quem, o que, onde, quando, por quê, como, quem escreveu, para quem, onde eles estavam, o que está acontecendo nesse momento histórico. O contexto, né? O contexto imediato, e isso é o antídoto para um dos maiores erros que se pode cometer. Deixa eu adivinhar. Isolar versículos do seu ambiente natural. Precisamente. Pegar uma frase e arrancá-la do seu parágrafo, do seu capítulo e do seu livro e dar a ela um significado que ela nunca teve. O famoso texto fora de contexto. Que é um perigo. Um perigo enorme. E às vezes o erro é mais sutil. A pessoa isola uma única palavra, joga num dicionário de grego, encontra um dos 10 significados possíveis e constrói uma teologia inteira em cima disso, ignorando que o significado real da palavra é determinado pelo seu uso, naquela frase, naquele contexto. Entendi. A regra de ouro é: o contexto é rei. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Exato. Ok. A teoria está ficando bem robusta. Mas nada como a prática para fazer tudo isso clicar, certo? Vamos mergulhar num texto? Que tal o exemplo que usamos no material de apoio? Filipenses, capítulo 2. Perfeito. Filipenses 2 é um laboratório incrível para isso. A primeira coisa a fazer antes de qualquer análise é ler o texto. E não uma vez, mas várias vezes. E cada vez com um foco diferente. Várias vezes. Ok. Podemos chamar isso de método das 3 camadas, para garantir que a gente não deixe nada passar. 3 camadas de leitura, gostei. Qual seria a primeira? Na primeira leitura, a gente vira um caçador de repetições. Com um lápis ou marca-texto de uma cor, a gente lê o texto procurando só por palavras ou ideias que se repetem. Certo. Em Filipenses 2, por exemplo, palavras como mesmo, sentimento, Cristo, humildade, elas vão saltar da página. São como as migalhas de pão na história, mostrando a trilha do tema central. Entendi. É como encontrar a impressão digital do autor no texto. E a segunda camada? A segunda leitura é a busca pela ação. Agora, com uma caneta de outra cor, a gente vai sublinhar todos os verbos. Os verbos são o motor do texto. Eles mostram o que está acontecendo. Quem fez o quê? Quais são os comandos? Exatamente. Em Filipenses 2, isso revela uma estrutura fantástica. De um lado, verbos que descrevem a ação de Jesus. Esvaziou-se, humilhou-se, obedeceu. É uma narrativa. Do outro, verbos que são comandos diretos para nós. Tenham, considerem, desenvolvam. A própria gramática já nos mostra o modelo e a nossa tarefa. Uau! E a terceira camada? A terceira leitura foca na lógica do argumento. Com uma terceira cor, a gente vai circular as pequenas palavras que conectam as ideias, os conectivos. Ah, tipo, portanto, porquê, mais... Isso, se, pra quê. Essas palavrinhas são as placas de trânsito do texto. Elas nos mostram se o autor está apresentando uma causa, uma consequência, um contraste, uma condição.
Elas revelam o esqueleto lógico por trás do pensamento dele. Dá para imaginar como, depois dessas 3 leituras, o texto deixa de ser uma mancha de tinta na página e ganha relevo, movimento e direção. A gente começa a ver a arquitetura do pensamento. Exatamente. E com essa base sólida, a gente parte para o segundo passo prático, o inventário de fatos. Agora a gente volta para a analogia da câmera de segurança. Anotar os fatos brutos. Isso, a tarefa é pegar um caderno e anotar em lista apenas o que o texto afirma literalmente, sem adicionar nenhuma interpretação nossa. É aqui que entra aquela ferramenta quase implacável que você mencionou. O teste do dedo, né? Ela mesma. É a ferramenta mais importante para manter a disciplina da observação. A regra é, antes de anotar qualquer fato, você tem que ser capaz de apontar o dedo para a palavra exata no texto bíblico. Dê um exemplo. No Evangelho de João, o texto diz, Jesus chorou. Você pode apontar o dedo para essas 2 palavras. Então, você anota, fato, Jesus chorou. O que você não pode anotar é, fato, Jesus estava triste. Mas espera aí. Isso é óbvio. É claro que ele estava triste. É uma conclusão lógica e com certeza verdadeira. Mas a palavra triste não está lá. Você não consegue apontar o dedo para ela. Entendi. Essa conclusão pertence à fase da interpretação. Na observação, nos limitamos aos dados brutos. Isso nos força uma honestidade intelectual brutal. Nossa, isso exige uma disciplina enorme. É um freio de mão na nossa tendência natural de pular para a conclusão. Impede que a nossa imaginação invente coisas que não estão no papel. E por fim, o terceiro passo prático é a identificação do gênero literário. A gente já falou disso, mas é bom reforçar. Ler a Bíblia é como abrir uma caixa de correio com vários tipos de correspondência. Você não lê uma conta de luz da mesma forma que lê uma carta de amor. Exatamente. E em Filipenses 2 temos uma mistura fascinante. A maior parte é uma carta, uma epístola. Então lemos como se estivéssemos ouvindo a conversa de um amigo, Paulo, escrevendo com carinho para uma igreja que ele ama. Certo. Mas de repente ali, pelos versículos 5 a 11, o tom muda. Paulo parece que abre um parêntese e insere um hino. Poesia. Um hino que provavelmente a igreja já cantava. Provavelmente. E reconhecer essa mudança de carta para hino muda tudo na nossa leitura. E como a gente lê essa parte poética? Qual a diferença na prática? A poesia não busca só informar, ela busca evocar. Ela usa imagens, metáforas para gerar emoção, adoração. Quando o hino diz que Jesus esvaziou-se, a nossa mente não deve ir para a imagem de um copo sendo esvaziado, literalmente. É uma imagem poética. Poderosa, para nos fazer sentir o peso do que significa ele, sendo Deus, abrir mão de seus privilégios. O objetivo da poesia aqui não é só nos dar um fato, mas nos levar a ficar de joelhos em adoração. Ok, o processo está claro. Lemos em camadas. Fizemos o inventário de fatos com o teste do dedo e identificamos o gênero. E agora? Temos uma lista de observações, de dados brutos. O que fazemos com isso? Agora vem a parte fascinante, onde o alicerce que construímos começa a mostrar seu valor. Vamos pegar nosso inventário de Filipenses 2. No versículo 5, identificamos o comando: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fato. Cristo Jesus é o modelo. Anotado. Certo, ele é o protagonista do nosso estudo. Exato. Aí continuamos. Versículo 6. O texto afirma que ele subsistia em forma de Deus. Apontamos o dedo, anotamos. Versículo 7. Ele se esvaziou. Apontamos, anotamos. No mesmo versículo, tomou a forma de servo. Apontamos, anotamos. E nosso caderno vai se enchendo de afirmações literais, puras. Isso. Ok, temos os dados brutos, mas a minha cabeça, e imagino que é de quem nos ouve, já está fervendo de perguntas. Que bom. Como assim? Forma de Deus e forma de servo ao mesmo tempo. O que significa exatamente se esvaziar? Uma coisa parece o oposto da outra. E é exatamente aí. Esse é o momento eureka da observação. O objetivo desta fase não é sair com respostas. Mas sim com as perguntas certas. Exatamente.
A observação cuidadosa nos força a ver as tensões no texto, as aparentes contradições, as ideias que não se encaixam facilmente. São essas perguntas que nascem dos fatos que nos preparam para a interpretação. Ou seja, a tentação de responder essas perguntas agora é enorme, mas a disciplina segura essa vontade. Precisamente. É crucial evitar a interpretação precoce. Pegue essas perguntas e conclusões que começam a surgir e, guarde-as numa gaveta mental por enquanto. O sucesso nessa fase não é medido pelo que você explica, mas pelo que você consegue enxergar. Os fatos que a gente coletou são as peças de um quebra-cabeça. Perfeito. As peças de um tesouro escondido. Nós apenas juntamos as peças, ainda não montamos a imagem final. Nossa cabeça aqui já está cheia de anotações, marcações coloridas e principalmente de perguntas. Esse papo está incrível, mas por hoje acho que já temos um belo dever de casa para fazer com as nossas Bíblias. Concordo plenamente. A fundação foi lançada. Aprendemos a olhar para as Escrituras com o rigor de um investigador. E olha, essas perguntas que você levantou são o gancho perfeito para o nosso próximo passo. Exato. O que significava ser um servo no Império Romano? Por que isso era tão chocante? Por que Jesus fez tudo isso? Qual o propósito por trás desse esvaziamento? Perguntas que a gente só consegue fazer depois de observar bem o texto. No nosso próximo encontro, vamos abrir essa gaveta mental e começar a montar o quebra-cabeça. Vamos entrar de cabeça na etapa da interpretação para decifrar os porquês e, em seguida, na aplicação, para descobrir como essa verdade antiga transforma a nossa vida hoje. Mal posso esperar. Então, para quem nos acompanha, a jornada está só começando. Não perca a parte 2. Se ainda não há inscrição aqui no canal, aproveite para se inscrever agora e ative o sininho para receber a notificação assim que o próximo episódio sair. E temos mais um convite. Recomendamos a inscrição em nossa newsletter no perfil Tel Reformata no Substack. Lá, este conteúdo é apresentado em um artigo didático, ilustrado e detalhado, além de outros materiais para edificação. Ao se inscrever, novos conteúdos são recebidos diretamente na caixa de entrada do e-mail. O link para o perfil está disponível aqui abaixo, na descrição. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia e pelas ótimas perguntas que certamente estão surgindo por aí também. Um grande abraço e até a próxima.